Desde que me lembro, sempre fui uma pessoa cética. Não acreditava em fantasmas, entidades ou qualquer coisa que escapasse da lógica. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, sou historiador e trabalho com pesquisa de arquivos antigos. Sempre preferi o silêncio, a rotina, a solidão. Quando recebi a proposta de investigar uma antiga capela abandonada no interior de Minas Gerais, achei que seria uma oportunidade, uma chance de fugir do mundo moderno, de mergulhar na minha própria história. Mal sabia eu que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. A capela ficava numa região quase inacessível, cercada por uma floresta densa e silenciosa. O caminho até lá era um labirinto de trilhas estreitas e encharcadas, com árvores altas que pareciam tocar o céu nublado. Quando finalmente cheguei, o ar parecia pesado, carregado de uma umidade que grudava na pele, misturada com um cheiro de mofo, madeira apodrecida e algo mais, algo que não conseguia identificar direito. A estrutura da capela era antiga, feita de pedra escura, com janelas quebradas e portas rangendo ao menor sopro de vento. A sensação de isolamento era esmagadora. Sem sinal de telefone, sem vizinhos, apenas o sussurrar das folhas e o silêncio pesado que parecia respirar junto comigo. Assim que pus os pés lá dentro, uma sensação de desconforto tomou conta. Pensei que fosse apenas minha imaginação, mas logo percebi que algo mais estava ali. Algo que não podia ver, mas que se fazia sentir. Na primeira noite, o silêncio foi interrompido por ruídos mínimos. Um estalo, como um tronco se partindo ao longe, ou uma folha que caiu de uma árvore. Mas esses sons se tornaram mais frequentes, mais insistentes. Ouvi passos leves, como se alguém estivesse caminhando na madeira velha do piso. Embora não visse ninguém, minha respiração acelerou e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Tentei racionalizar, achar explicações, mas quanto mais tentava, mais estranho tudo parecia. Na segunda noite, as coisas começaram a ficar mais intensas. Uma presença invisível parecia me observar, seus olhos fixos na minha nuca, mesmo quando eu olhava ao redor e não via nada. Então, comecei a perceber movimentos que não podiam ser de uma pessoa. Uma sombra se movia na minha visão periférica, desaparecendo assim que eu tentava focar. O cheiro de enxofre começou a impregnar o ar, forte e nauseante, como se algo podre estivesse escondido nas paredes. À medida que os dias passavam, minha sanidade foi se desgastando. As noites eram um tormento. Cada som, cada suspiro do vento, parecia uma voz sussurrando o meu nome, chamando por mim. Ouvi vozes, fragmentos de palavras que não faziam sentido, mas que tinham uma urgência assustadora. Meu coração acelerava ao sentir algo tocar meu ombro. Uma presença fria que desaparecia assim que eu me virava. A sensação de perseguição era constante, como se uma entidade invisível estivesse me estudando, esperando o momento certo para mostrar sua face. Em um momento de desespero, decidi explorar a capela mais a fundo, na esperança de encontrar alguma coisa que explicasse aquilo tudo. Dentro, o cheiro de morte era ainda mais forte. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhos que pareciam feitos com sangue seco e objetos antigos espalhados pelo chão. Um crucifixo de ferro enferrujado pendurava-se torto na parede, e uma vela preta, quase derretida, permanecia acesa, embora não houvesse vento. Ao tocar nos símbolos, uma sensação de frio extremo percorreu meu corpo, como se algo tivesse sido ativado. Naquela noite, senti uma presença muito mais forte, quase palpável, como se algo estivesse ali, bem ao meu lado, observando. Os ruídos se intensificaram, sussurros que vinham de dentro das paredes,
passos que ecoavam na estrutura vazia, mesmo sem vento. Então, vi uma sombra, uma figura indistinta que se movia na penumbra, sempre à minha visão periférica. Quando tentei focar, ela desaparecia, deixando apenas a sensação de que algo me observava de perto, de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. A partir de então, minha mente começou a se fragmentar. As vozes tornaram-se mais claras, mais insistentes. Elas pediam por algo, clamavam por justiça, por libertação. Eu não conseguia distinguir se eram minhas alucinações ou se algo realmente habitava aquele lugar. Cada noite parecia uma batalha, uma luta contra uma força invisível que se alimentava do meu medo, da minha sanidade. Eu sentia uma presença constante, como se o próprio espaço estivesse se distorcendo, se tornando uma prisão de pesadelos. Na penúltima noite, uma revelação me atingiu como um soco. Encontrei um diário escondido atrás de uma pedra solta no altar. Era de um padre que havia vivido ali há muitos anos, e nele descrevia rituais obscuros, pactos com entidades que ele chamava de os sussurros do cemitério. Ele falava de uma força que escapava à compreensão, que se alimentava do medo, da dor e da loucura. No final do diário, ele escrevia que aquilo que ele libertou naquela capela era algo que não podia ser controlado. Algo que agora buscava uma forma de se libertar, de se manifestar na nossa realidade. Ao ler aquilo, minha mente entrou em colapso. Tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia. A capela se tornou um labirinto de horrores, uma prisão de sombras e vozes. As entidades começaram a se revelar mais claramente, figuras distorcidas, com olhos vazios e bocas que se curvavam em sorrisos macabros. Elas pareciam desesperadas por algo, uma espécie de libertação que só poderia acontecer através de mim. Na última noite, tudo atingiu o ápice. As sombras se tornaram mais sólidas, as vozes mais ensurdecedoras. Uma presença demoníaca se materializou diante de mim. Uma figura grotesca, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ela gritou meu nome, uma voz cavernosa e retumbante, e me pediu para libertá-la. Eu queria fugir, gritar, apagar tudo aquilo da minha memória. Mas minhas pernas não obedeciam. Minha mente parecia estar presa dentro de uma teia de horrores, incapaz de escapar. Foi então que percebi que aquilo tudo não era apenas uma manifestação de minha paranoia. Algo realmente habitava aquele lugar. Algo que não podia ser visto por olhos humanos, mas que tentava se fazer ouvir, se fazer sentir. Uma força que se alimentava do meu medo, da minha loucura, e que agora tinha alguém para continuar seu ciclo de terror. No último instante, uma força invisível me puxou para um abismo sem fim, uma escuridão que engoliu tudo, deixando-me sozinho em um silêncio absoluto. Hoje, eu conto essa história como quem escapa de um pesadelo que nunca termina. Ainda sinto o cheiro de mofo e enxofre. Ainda ouço os sussurros ao longe. A capela foi destruída por uma equipe de demolidores, mas a presença permanece na minha mente, como uma ferida aberta que nunca cicatrizará. Sempre que fecho os olhos, vejo aquelas sombras, ouço aquelas vozes e a sensação de que algo me observa, esperando o momento certo de retornar. Nunca desaparece. Se há algo além do que nossos olhos podem ver, eu não sei. Mas tenho certeza de uma coisa: o silêncio daquele lugar nunca foi silencioso. Ele sussurrou meus medos mais profundos. E agora, sempre que estou sozinho, sinto que escuto seus suspiros. Talvez, um dia, alguém mais vá até lá e descubra o que realmente habita o silêncio.
Mas, se for você, cuidado, porque alguns sussurros nunca deixam de ecoar. Eu nunca gostei muito de ficar sozinho em hospitais, mas não tive escolha naquela noite. Meu pai estava internado no Hospital Municipal de Niterói, depois de uma cirurgia complicada. Minha mãe não podia ficar, ela estava doente em casa. Então, eu me ofereci para passar a noite lá, no quarto com ele. Era começo de inverno, mas a temperatura não estava tão baixa. Só aquele frio úmido que gruda na pele e deixa o ar pesado. Cheguei no hospital no fim da tarde. A recepção estava cheia, como sempre. Pessoas esperando atendimento, gente tossindo, o barulho distante das macas sendo empurradas pelos corredores. O cheiro de desinfetante era forte, mas ainda assim misturado com algo mais azedo. Talvez suor, talvez comida velha que vinha das bandejas empilhadas num canto. Subi para o terceiro andar pelo elevador. A luz era fraca, de um tom amarelado. O elevador fazia um barulho metálico a cada andar. Quando cheguei no corredor, percebi que ele estava mais silencioso do que eu esperava. O chão de cerâmica refletia um pouco a luz, e as portas dos quartos eram todas iguais, com pequenas placas numeradas. O quarto do meu pai era no final, perto da janela que dava para um pátio interno. Entrei e ele estava acordado, meio pálido, mas parecia bem. Ficamos conversando por um tempo. Ele contou que não conseguiu dormir na noite anterior, porque havia muito barulho no corredor, como se alguém passasse várias vezes empurrando alguma coisa pesada. Imaginei que fosse a equipe levando pacientes para exames, mas ele balançou a cabeça e disse que não achava que era isso. Disse que parecia mais alguém andando sem rumo, como se estivesse perdido. A noite chegou rápido. Um enfermeiro entrou para verificar os sinais do meu pai e me trouxe uma cadeira reclinável para que eu pudesse descansar. Depois das visitas e do movimento no corredor diminuírem, o silêncio se tornou quase absoluto. Só dava para ouvir, de vez em quando, um bip distante de algum monitor ou passos de alguém do plantão. Tentei me acomodar na cadeira, mas o tecido sintético colava na minha pele e o encosto fazia um barulho irritante quando eu me mexia. Depois de um tempo, acabei cochilando. Acordei com um som que não consegui identificar de imediato. Não era um bip, nem passos comuns. Era mais como um arrastar lento, como se algo pesado fosse puxado pelo chão. Me levantei devagar, tentando não acordar meu pai, e fui até a porta. O corredor estava quase todo apagado. Só algumas luzes de emergência acesas. O som vinha de longe, talvez da direção do elevador. Por um instante, pensei em voltar para a cadeira, mas senti aquela curiosidade estranha que a gente sente quando não quer ver e, ao mesmo tempo, não consegue evitar. Dei alguns passos no corredor e percebi que o som parou. Olhei para os lados, certo, e não vi ninguém. Quando voltei para o quarto, senti um vento gelado passar por mim, mas as janelas estavam fechadas. Tentei dormir de novo, mas não consegui. Fiquei escutando. Depois de um tempo, o som voltou, só que mais próximo. Era arrastado, irregular, como se algo grande estivesse sendo puxado e parasse de vez em quando. Dessa vez, eu não saí do quarto. Apenas fiquei olhando pela fresta da porta. Vi uma sombra se mover devagar pelo corredor, mas não consegui distinguir forma ou tamanho. Só sei que não parecia andar como uma pessoa normal. Senti um peso no peito. Aquela sensação de que alguma coisa está errada, mas não sabe exatamente o que. Fechei a porta com cuidado e voltei para perto do meu pai.
Ele estava dormindo, mas mexia a cabeça como se tivesse pesadelos. Por volta da madrugada, eu estava quase pegando no sono, quando ouvi a maçaneta da porta girar devagar. Primeiro pensei que fosse o enfermeiro, mas ninguém entrou. A maçaneta ficou parada. Depois girou de novo e parou outra vez. Levantei e abri rápido, mas não tinha ninguém no corredor. Só silêncio. Olhei para os dois lados e não vi nem enfermeiros, nem pacientes. O arrastar tinha sumido. Quando voltei, meu pai estava acordado, olhando para mim com os olhos arregalados. Ele disse baixinho que tinha sonhado que alguém estava parado no pé da cama, olhando para ele. Perguntei se era homem ou mulher, mas ele disse que não sabia, só que sentia que a presença não era boa. Tentei tranquilizar ele, dizendo que era só um sonho, mas eu mesmo não acreditava muito nisso. A noite passou devagar, e quando amanheceu, o movimento normal voltou. Enfermeiros, médicos, gente falando alto, tudo mais vivo. Eu estava cansado, mas aliviado. Fui para casa descansar e voltei no fim da tarde para visitar meu pai de novo. Quando cheguei, ele estava estranho, mais calado, e me disse que não tinha conseguido dormir durante o dia, porque sentia como se estivesse sendo observado. Ele disse que às vezes via um vulto passando rápido pela porta, mas quando olhava, não tinha ninguém. Achei que fosse o efeito dos remédios e tentei não dar importância. Naquela noite, decidi ficar de novo, só para garantir que ele não se sentisse sozinho. Tudo começou normal, mas mais tarde, o corredor ficou silencioso de novo e o arrastar voltou. Só que dessa vez, além do som, havia um cheiro forte de mofo, como se alguma coisa úmida estivesse apodrecendo por perto. Senti esse cheiro se aproximar, mas não ouvi passos. Apenas aquele arrastar lento, cada vez mais perto. Quando chegou bem próximo do quarto, o som parou. Esperei alguns segundos, prendendo a respiração. Nada aconteceu. Então, do nada, a porta fez um estalo, como se tivesse sido empurrada levemente por fora. Olhei para meu pai e vi que ele estava com os olhos fixos na porta, sem piscar. Resolvi abrir de vez para acabar com aquela sensação. Quando puxei a porta, o corredor estava completamente vazio, mas o cheiro de mofo era mais forte ali fora. Dei alguns passos, olhando para os dois lados, e juro que ouvi um murmúrio baixo, como se alguém sussurrasse palavras que eu não conseguia entender. A voz parecia vir de um ponto mais distante, perto da curva do corredor. Mas, quando cheguei lá, não havia nada. A sensação de estar sendo seguido era tão forte que eu voltei rápido para o quarto. Fechei a porta e empurrei a cadeira para travar. Meu pai perguntou o que era, e eu disse que não tinha nada, mas minha voz tremeu. A madrugada foi a pior. Eu cochilava e acordava de repente, sempre achando que tinha alguém dentro do quarto. Uma vez, abri os olhos e vi a silhueta de uma pessoa muito alta no canto, perto da janela. Fiquei paralisado. Não conseguia falar nem me mexer. Pisquei e a figura não estava mais lá, mas o cheiro de mofo continuava. Meu pai acordou assustado, dizendo que tinha sonhado de novo com alguém parado no pé da cama. Ele descreveu como uma sombra densa, sem rosto, que ficava apenas olhando. Não contei para ele o que eu tinha visto. Quando o dia amanheceu, pedi para a equipe mudar meu pai de quarto, inventando que a janela tinha uma infiltração e que o cheiro estava deixando ele enjoado. Eles concordaram e levaram ele para outro andar.
Achei que isso acabaria com o clima estranho, mas na noite seguinte, quando fui visitá-lo, ele me disse que o barulho de arrastar tinha voltado. Só que agora, segundo ele, vinha de dentro do quarto, não mais do corredor. Tentei disfarçar meu medo e disse que ia ficar com ele de novo naquela noite. Senti que era melhor não deixá-lo sozinho. O novo quarto era um pouco menor e tinha menos móveis. As paredes estavam pintadas de branco, mas com manchas de umidade no canto perto do teto. A janela dava para o mesmo pátio interno. O cheiro de mofo era mais fraco, mas ainda existia. Quando o movimento do hospital diminuiu, veio de novo aquele silêncio pesado. E então, o arrastar começou. Só que dessa vez era diferente. Não parecia vir de um ponto específico, mas de todos os lados. Era como se o som estivesse dentro da minha cabeça. Olhei para o meu pai e vi que ele também estava ouvindo, porque fechou os olhos e começou a rezar baixinho. Fiquei imóvel, sentindo o som aumentar e depois parar de repente. Foi aí que eu vi a porta abrir sozinha, sem ninguém tocar. Ela simplesmente se abriu devagar, até ficar escancarada. O corredor estava vazio. O cheiro de mofo entrou no quarto de uma vez, tão forte que me deu ânsia. Meu pai começou a chorar, dizendo que a sombra estava ali de novo, no pé da cama. Olhei e não vi nada, mas senti como se o ar naquele ponto estivesse mais denso, mais escuro. Meu corpo inteiro arrepiou. Não sei de onde tirei coragem, mas fui até a porta para fechá-la. Quando pus a mão na maçaneta, senti como se algo frio e pegajoso tocasse meus dedos. Puxei a mão de volta e fechei a porta com força. Meu pai continuava chorando, e eu fiquei ao lado dele, tentando manter a calma. Mas então percebi que a cadeira que estava encostada na parede, agora estava mais perto da cama, como se tivesse sido arrastada. Eu não tinha ouvido nenhum som de movimento. Ficamos ali, imóveis, até que o amanhecer começou a clarear a janela. Quando o sol entrou, o cheiro sumiu e o ambiente voltou ao normal. No dia seguinte, meu pai recebeu alta. Eu achei que tudo tinha acabado, mas quando estávamos saindo pelo corredor, vi de relance uma figura alta e imóvel no final, perto do elevador. Ela não se mexeu e eu também não quis chegar perto. Apenas segurei o braço do meu pai e apressei o passo. Quando olhei de novo, não havia mais nada. Até hoje, sempre que sinto cheiro de mofo forte em algum lugar fechado, meu corpo inteiro arrepia. E eu lembro daquela madrugada no hospital. E tenho certeza absoluta de que, se eu tivesse chegado mais perto daquela figura no corredor, eu não estaria aqui contando essa história.